aula, aula de indução matemática. Como eu falei para vocês no nosso primeiro tempo, durante o nosso quiz, a indução matemática, a prova por indução matemática, é um mecanismo extremamente poderoso dentro do campo da matemática discreta. É utilizado em várias outras situações, não somente para demonstrações como a gente está vendo ao longo desses vídeos e do nosso conteúdo da aula de hoje, mas prova por indução é algo bastante utilizado, certo? Existe a indução que a gente viu aqui, né? Na lógica matemática, no primeiro período, acho que vocês devem estar lembrados que em um dado momento eu apresentei para vocês as definições de alfabeto da lógica proposicional e nós verificávamos se uma determinada fórmula ela é ou não uma fórmula bem formada a partir do chamado princípio da indução estrutural, né? A gente utilizava indução na estrutura da fórmula para demonstrar que aquela fórmula era uma FBF ou não. Bom, vocês devem lembrar que no caso de uma fórmula bem formada da lógica proposicional, nós temos um caso base. O caso base dentro desse contexto é o quê? É aquela fórmula atômica, ou seja, aquela fórmula que é representada por um símbolo proposicional, certo? Vocês devem lembrar que um símbolo proposicional P qualquer, ele é a forma mais simples de fórmula bem formada. A fórmula mais simples de forma de FBF é um símbolo proposicional P qualquer, certo? Por isso que o nome é fórmula atômica. A partir da introdução dos conectivos, a nossa fórmula deixa de ser uma fórmula atômica e passa a ser uma fórmula molecular, certo? Então, utilizando a chamada indução estrutural, ou indução na estrutura da fórmula, é possível perfeitamente nós verificarmos se uma determinada FBF, determinada fórmula é ou não é uma FBF. Lembrando que FBF quer dizer fórmula bem formada. Ok? Então, isso tudo que eu coloquei agora foi só para lembrar vocês que essa ideia de indução é uma ideia que não é tão nova para vocês. Vocês já viram alguma coisa relacionada à indução no semestre anterior, lá na disciplina de lógica matemática, certo? A palavra indução também aparece na vida de vocês quando a gente começa a estudar lógica, beleza? Lembre-se que foi dito para vocês que nós podemos ter dois tipos de raciocínio, basicamente. O raciocínio indutivo e o raciocínio dedutivo. No caso do raciocínio dedutivo, o que é que a gente observa? A gente parte digamos assim, de verdades bem específicas e busca uma generalização, certo? Entendido? Ou é o contrário? Peraí. Não, é o seguinte. No raciocínio dedutivo, nós temos aqui um conjunto de verdades e a gente vai deduzir uma conclusão a partir desse conjunto de verdades. Ou seja, se aquelas verdades que nós chamamos de premissas são verdadeiras, então a conclusão do raciocínio também deverá ser verdadeira. E essa conclusão, ela acaba que está, digamos assim, de certa maneira, no meio daquelas premissas, certo? Então, a gente deriva a verdade, a conclusão, a partir das premissas. No caso do raciocínio indutivo, o que é que nós temos? Nós temos algumas verdades também, né? Nós temos a verdade do caso base, a verdade da hipótese de indução, e a partir daí a gente busca fazer uma generalização, certo? Então, a diferença base é essa. E aí foi comentado com vocês que no caso do raciocínio dedutivo, nós temos 100% de certeza. Né? No caso do raciocínio dedutivo, a gente tem 100% de certeza que se as premissas são verdadeiras e a conclusão é verdadeira, aquele raciocínio é válido, certo? É um raciocínio válido. No caso de um raciocínio indutivo, a gente trabalha a partir de uma perspectiva probabilística, certo? Isso foi dito para vocês nas nossas primeiras aulas de lógica matemática no semestre passado. Bom, por que eu estou colocando isso para vocês? Fazendo essa
esse debate antes. Porque, assim, existe dentro do mundo da matemática, em especial o pessoal que é mais ligado à matemática pura, que é, diz que a prova por indução, né, ela, ela pode ser generalizada? Pode, beleza e tal. Mas como ela lida com a noção do infinito, então dizer que um determinado predicado vale para todos os elementos, né, é meio arriscado dizer. Mas isso, várias outras coisas que eu já disse para vocês ao longo dessa disciplina, é uma discussão muito mais pertinente ao campo da matemática pura, dos teóricos da matemática, da filosofia da matemática, do que a nossa seara aqui da ciência da computação, certo? Para o nosso caso, a gente vai dizer que a gente vai aceitar, né, que realmente a prova por indução matemática ela é uma prova válida e que realmente, se eu consigo provar que o caso base é verdadeiro, assumindo que a minha hipótese de indução é válida, né, e que é válido para até o késimo elemento, né, então ela é válida para o késimo mais um elemento. Certo? É aquilo que a gente acabou de ver no nosso quiz, beleza? Então, vamos aqui para a nossa lista de exercício, que temos aqui 5 questões que nós vamos trabalhar. São 5 questões bem bacaninhas, certo? E eu quero chamar a atenção de vocês para essas questões e vejam bem. Ó, na primeira questão, peraí, deixa eu ligar aqui a canetinha. Opa, pronto, vamos lá. A nossa primeira questão, ela diz o seguinte: eu tenho aqui duas definições, definição 1 e a definição 2, certo? Observe que essas duas definições, elas são definições recursivas. Definição recursiva foi o assunto que a gente trabalhou na semana passada, beleza? Não esqueça. No caso da definição 1, eu tenho dois casos base. Caso base B1 e caso base B2. Em ambas as definições, eu tenho um único caso recursivo, certo? Na definição 2, eu tenho apenas um caso base. Essas informações são extremamente importantes para vocês compreenderem como é que a prova por indução foi construída, ok? Então, vamos lá. Prestem bem atenção. Na definição 1, ele diz o seguinte, ó, definam o número ls. Então, esse número ls, esse objeto aqui, é um número que ele é definido da seguinte forma. ls vai ser igual a zero. Então, esse número ls vai ser igual a zero se for uma cadeia vazia. Né? Então, se eu tenho aqui uma cadeia vazia, ls vai ser igual a zero. Certo? B2, caso base 2. ls vai ser igual a 1, né? Se S é formada por um único símbolo. Certo? Então, eu tenho dois casos base. Um caso base 1, em que eu não tenho nenhum símbolo, então eu tenho uma cadeia vazia. E um caso base 2, em que eu tenho um único símbolo. Correto? Então, eu estou assumindo que essa minha cadeia de elementos, ela tanto pode não ter nenhum elemento, como pode ter apenas um elemento. Beleza? E o caso recursivo diz o seguinte, que o número L, né, dado um S qualquer, ele é igual a Lx mais Ly se esse número S for a concatenação de x e de y. Ok? Então, nesse caso aqui, no caso R, esse R é de recursivo, e você pode observar que a recursividade acontece justamente porque a função L é chamada por ela mesma, né? Então, aqui eu estou chamando a função L, e aqui dentro eu estou chamando a função L. Então, aí está a recursividade bem clara para todos vocês. Essa foi a definição 1. Na definição 2, ele diz o seguinte, seja n um número natural. Certo? Então, o número natural vai, no caso aqui do nosso autor, ele admite que o zero pertence ao conjunto dos naturais, então ele é o nosso o menor elemento. Defina a cadeia NS, ó, da seguinte maneira. Então, aqui eu tenho uma cadeia NS, ou seja, uma concatenação de símbolos, e é definida da seguinte maneira. Um S é igual a S. Então, se eu tenho aqui um
um S vai ser igual ao próprio S, certo? E aqui, isso no caso de uma... como é o caso base, certo? Então seria o quê? Seria um símbolo único, né? Entendido? E o caso recursivo, nós temos a cadeia NS, que é igual a N-1 vezes S, se o N for maior do que 1. Beleza? Então, nesse caso aqui, as duas definições estão apresentadas para vocês, e aí vem a nossa tarefa com relação a essa primeira questão. O que é que nós temos que fazer aqui? A gente vai usar essas duas definições para demonstrar essa igualdade aqui, né? Que essa igualdade é verdadeira, essa igualdade aqui ela é verdadeira, certo? Para todo n, para todo n maior ou igual a 1. Certo? Então, eu estou dizendo que essa igualdade aqui ela é verdadeira para todo n maior ou igual a 1. Logo, o que é que nós vamos concluir aqui? De imediato, o que é que a gente já observa? Que eu não vou levar em consideração o caso base 1 da primeira definição. Observe que essa parte aqui da igualdade, ela vai se referir a quem? Ela vai se referir à primeira definição. Certo? E essa segunda parte aqui se refere à segunda definição. Ok? Então, observem bem o que é que nós temos aqui. Eu estou dizendo que os dois casos recursivos eles são iguais. Ou seja, se eu tenho um determinado número LS, ele é igual a esse outro número, essa cadeia NS. É isso que eu quero demonstrar. Beleza? Então, lá vamos nós para a nossa demonstração. Nesse caso aqui, é uma demonstração por indução em N, certo? E aí é importante você colocar isso para quem lê a sua prova, que é uma prova por indução, em que? Em N, certo? Ora, para N1, aqui já tudo isso que está escrito aqui já é a nossa demonstração. Nessa primeira questão e na segunda, eu já coloquei aqui a minha resposta, certo? E eu vou apenas comentar com vocês. Na terceira, na quarta e na quinta questão, aí sim eu vou mostrar para vocês passo a passo como foi que eu desenvolvi, certo? Então, acompanha aí. Então, para n igual a 1, nós temos o quê? Que L é igual a 1S. Então, vamos voltar aqui um pouquinho a nossa definição, para que vocês entendam bem, bem direitinho aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, o n é igual a 1. Então, se n é igual a 1, então eu vou atacar quem? Eu vou usar quem? O caso base 2, certo? E observem bem, ó. Nesse caso, no caso base 1, no caso base 2, desculpa, o número LS vai ser 1S, ó. Certo? Vai ser 1S, ok? LS é 1S, que é justamente, ó, um se S é formada por 1. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui no livro, que eu acho que talvez eu tenha escrito errado na hora que eu fui colocar para vocês. Aí. Oitava questão. Exatamente. Ó, aqui nesse... Não, tá certo, é isso mesmo. Tá certo, tá correto. Eu pensei que eu tinha escrito correto, mas é isso mesmo. Então, o número L, né, vai ser 1S. E aqui, ó, nessa segunda parte aqui, é o caso base para o nosso, aliás, para a nossa definição 2, certo? Então, vejam bem, ó, 1L vezes S, certo? É aqui o 1, né? LS. Aqui, ó. Se eu estou tentando demonstrar, ó, o que é que eu estou querendo fazer? LNS é igual a NLS. É isso, é essa igualdade que eu estou tentando demonstrar. Certo? Agora, acho que vai ficar mais claro para vocês. Então, é essa igualdadezinha aqui que eu estou tentando demonstrar. Esse N aqui é o meu 1. Então, ó, L1S, L1S, N é 1 vezes LS, certo?
Então, essa igualdadezinha aqui, quando n for igual a 1, vai ser 1, certo? Que é o nosso caso base, né? Ó, 1S é igual a S, então se o S é apenas um único símbolo, então vai ser igual a 1, de acordo com a definição, a primeira definição. Beleza? Pronto. Caso base ok. Então vocês podem observar uma outra coisa. Diferente do que a gente fez anteriormente, quando eu apresentei para vocês a prova por indução, as primeiras noções básicas de prova por indução, aqui eu não estou destacando quem é o caso base, porque nas primeiras, vocês devem lembrar, eu colocava lá caso base, HI, né, pós-indução, PI, que é o passo indutivo. Então eu deixava bem claro esses três componentes da prova por indução. Aqui eu já estou assumindo que essas informações elas estão implícitas no texto da minha prova. Então não precisa mais eu especificar quem é o caso base, quem é a hipótese indução, assim, como eu fazia antigamente, né? Botava aqui caso base, 2 pontos, aí colocava o texto do caso base. Hipótese indução ou hipótese indutiva, 2 pontos, aí o texto da hipótese por indução. Passo por indução, 2 pontos, aí o texto do passo por indução. Não precisa mais fazer isso, a gente já escreve um texto corrido. Vamos lá. Então, caso base, ok. Vamos agora para onde? Para a hipótese de indução. Como sempre, eu vou utilizar essa abreviação HI para me referir à hipótese indutiva. Como hipótese indutiva, assuma que. Então, vejam bem, ó, na hipótese de indução, eu estou assumindo essa igualdade aqui. Ora, vocês estão observando que K-1, isto é, o Ks menos um elemento, ele ocupa a posição que era do N, certo? Que é justamente da igualdade que nós estamos tentando provar por indução, correto? Então, eu simplesmente, no lugar de N, eu coloquei Ks menos 1, certo? Que é o nosso Ks menos 1 elemento. Então, se... aí vejam bem, na prova por indução que o autor desse nosso livro usa, a gente assume como hipótese de indução o Ks menos um elemento, e no passo indutivo a gente vai tentar provar que se o Ks menos um elemento é verdadeiro, então o Ks um elemento também satisfaz ao predicado, certo? É isso que a gente está fazendo aqui, ok? E agora a gente vai para o passo de indução. No passo de indução, nós dizemos o seguinte: para todo S e para algum K maior do que 1, né? Aliás, esse S é aqui da nossa fórmula, né? Esse S é a string, ok? Então, para toda string S e para algum K maior do que 1, então a gente vai ter o seguinte. Aí observe o seguinte. Nesse caso, ó, aqui já é o meu passo de indução. Então, já estou assumindo o Ks, elemento, ele é igual ao Ks menos 1, né, vezes S, que é a concatenação, na verdade. Então, vocês podem observar que, no caso aqui, né, é concatenação, ó, concatenação aqui do N e do S, certo? Bom, a gente assume isso daqui por definição 2. Então, de onde é que veio essa informação? Veio justamente da definição 2, né? A parte recursiva da definição 2. Beleza? Então, até aqui tudo bem, certo? Opa. Então, pela parte recursiva da definição 2. Aí, o que é que a gente vai fazer? A gente precisa agora utilizar a parte recursiva da definição 1, que é justamente isso. Deixa eu apagar aqui esses coisas para vocês. Aí, observem bem. Na definição 2, aliás, na definição 1, a parte recursiva da definição 1, nós temos isso daqui, ó, L mais L, Lx mais Ly, certo? Se o S é igual a essa concatenação. Então, esse número Lx e Ly vai ser, se o S for, se a string for essa concatenação, que é justamente o que a gente tem aqui. Beleza? Então, chegamos aqui, ó. Aqui seria o Lx e aqui o Ly,
só que agora eu tenho K menos 1, S e apenas o S, que é o único elemento. Isso pela definição 1 da parte recursiva da definição 1. Então, nesse caso aqui, o que é que vai acontecer? Nós observamos que eu posso colocar, né, esse nosso amigo K-1, né, nessa outra posição aqui, certo? E aí nós vamos ter K-1 LS mais LS pela hipótese de indução, certo? É justamente aqui, ó. Olha a nossa hipótese de indução aqui, ó. Quem é o... Ó, vejam bem. LK-1S é igual a K-1 LS, certo? A gente simplesmente substituiu isso daqui, ó. Aqui é a hipótese de indução, certo? Aqui está lá na hipótese de indução, como vocês podem observar. Fizemos a substituição e obtivemos agora essa sentença aqui. Ora, essa sentença aqui, se você observar bem, né, é justamente, né, o K, certo? KLS, que é onde a gente está desejando chegar. Ou seja, conseguimos chegar, né, ao nosso a nossa outra ponta da igualdade, e aí por indução, né, ou melhor, como queríamos demonstrar, que é no caso aqui o nosso CQD, certo? Só apagar isso aqui, botar para cá. E assim a gente partiu dessa sentença aqui, certo? Através de várias igualdades, através de definições, tanto da definição como da definição 2, da parte recursiva de cada uma das definições, utilizando a hipótese de indução, aí um pouco de álgebra, e a gente chega nessa igualdade aqui. Então, LKS, KLS é justamente aquilo que a gente estava tentando demonstrar. Certo? É só você substituir esse N por K, e aí você tem essa mesma igualdadezinha aqui. Beleza? É um pouco confuso, eu reconheço, mas se você prestar bem atenção aos passos que a gente executa para chegar aqui, você vai observar um encadeamento lógico bem feito, bem perfeitinho. Ok? Esse segundo exemplo, a segunda questão, ela é um pouco mais tranquila. Então, na segunda questão, o que é que nós temos? Nós temos aqui um conjunto X. Esse conjunto X ele é definido da seguinte maneira. O caso base dele diz que o caso recursivo diz o seguinte. Se X pertence ao conjunto X, então X mais 10 também pertence. Certo? Ora, então, meu caso base é 2. O meu caso recursivo diz que se o X pertence ao conjunto X, então esse X mais 10 também vai pertencer ao conjunto X. Ok? E aí o nosso objetivo é provar que todo elemento do conjunto X é par. Ora, o primeiro elemento é par. Né? O 2 é um número par, isso daí já está fácil para vocês, certo? Então é super tranquilo. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para forma como é que a gente vai expressar essas ideias, certo? Então vamos lá. Prova por indução na definição. Então, nesse caso aqui, ó, a indução ela é feita em cima de onde? Em cima da definição recursiva, certo? Então, temos aqui uma prova por indução na definição recursiva. E o meu caso base diz o seguinte: dado que 2 é igual a 2 vezes 1, é 2, né? Essa igualdade aqui é verdadeira, ó, certo? A igualdade é verdadeira. E o 2 ele é par. E eu estou dizendo, né, de acordo aqui com a minha do meu enunciado da questão, eu quero provar que o conjunto X, todos os seus elementos é par. Então aqui o primeiro elemento eu já provei. Ora, de certa maneira, esse caso base aqui é um pouco redundante, porque eu já estou dizendo que no caso base o 2 pertence ao X e o X é par. Mas é interessante você observar essa forma que a gente fez aqui, ó. Eu estou mostrando quem é o 2. 2 é 2 vezes 1, né? E a gente sabe que os números pares, né? Eles já foram definidos anteriormente, isso mais no início da nossa disciplina, dessa forma aqui. Então, um n qualquer é par se n for igual a 2 vezes k. Ok?
Entendido? Só para vocês lembrarem. E aí, o que a gente vai supor como hipótese de indução? Olha como a hipótese de indução, ela requer realmente criatividade da parte da gente. Olha, suponha como hipótese de indução que o X pertence ao X e é par, certo? Então, eu não estou dizendo quem é esse X, eu estou dizendo que o X ele vai pertencer ao conjunto X e esse X é par. Essa é a minha hipótese de indução. É o que eu vou assumir como verdade. E a partir da hipótese de indução, o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar a hipótese de indução como antecedente para mostrar que o consequente, ou seja, que qualquer x mais 10 também será par. Então vejam bem, olha aqui como a coisa é bacana. E é um encadeamento lógico muito bem feito também. Então vamos lá. Ó. Então, pela hipótese de indução, eu estou dizendo que o x é par. Mas o que é um número par? Já foi dito, né, em outros momentos, que n é par se n for igual a 2 vezes k para um k qualquer. Eu simplesmente estou dizendo agora que o x é igual a 2k para algum k. Ora, estou usando aqui a definição de número par. Então, se o x é igual a isso aqui, né? Se o x é igual a isso aqui, eu posso pegar x mais 10, né? Que é justamente aqui da minha parte recursiva, certo? Observe aqui, ó. X mais 10. Se x é par, se x pertence a x, então x é par. Então, x mais 10 também vai pertencer. Logo, x mais 10 deverá ser par. Será? Vamos ver. Então, vamos lá. O que é que nós fizemos? Substituímos o x por 2k, afinal de contas, eu estou dizendo que o x ele é par. Substitui o x por 2k e continuei a minha equaçãozinha, certo? Fatorei a minha equação. Então, a gente sabe que 2k mais 10 é igual a 2 vezes k mais 5, certo? E esse k mais 5, ele é um késimo elemento aí qualquer mais 5. Se ele é multiplicado por 2, por definição, a gente já sabe o quê? Que esse danado aqui é par, né? Então, 2 vezes k mais 5 é par, por definição. Portanto, por indução, todos os elementos são par, né? Ou seja, todos os elementos desse conjunto X serão números pares. Ok? Bom, acredito eu que essa foi mais tranquilo de entender, porque afinal de contas aqui a gente só tem uma definição, aquela primeira questão nós tínhamos duas definições, e nesse caso eu reconheço que quando você trabalha com duas definições é um pouco mais complicado mesmo. Mas aquela primeira questão, deixa eu só voltar para ela. Naquela primeira questão, o nosso objetivo era provar essa igualdade aqui, certo? Observem os objetivos como são diferentes. Na primeira questão, eu tinha que provar uma igualdade. Na segunda questão, eu tinha que provar uma afirmação. Que afirmação era essa? Que todos os elementos do conjunto X são números pares. Então, vocês veem como a prova por indução matemática ela pode ser utilizada para diversos tipos de objetivos, né? Provar uma igualdade, provar que um determinado conjunto tem só determinado tipo de número, provar uma propriedade e por aí vai. Mas sempre utilizando o tal do princípio da ordinação, que diz que nós temos, se eu tenho aqui um conjunto ordenado, eu tenho um elemento mínimo, certo? E esse elemento mínimo é justamente o meu caso base, beleza? Vamos agora para a nossa terceira questão. Bem, a terceira questão, eu vou trabalhar aqui com vocês, né? Pegar aqui, eu já resolvi ela aqui no meu papelzinho, mas agora eu vou fazer junto com vocês. Primeiro passo, entender a questão, correto? Temos aqui um conjunto X, que ele foi definido da seguinte maneira. Eu tenho um caso base, que diz que os números 3 e 7, eles estão em X, eles pertencem a X, e um caso recursivo que diz que se x e y estão em x, então x mais y também estarão. Certo? Tranquilo? Então, vamos lá. Caso base diz que 3 e 7 pertencem a x. Certo? Então, o número 3 pertence a x, o número 7 pertence a x. Certo? Se
xy pertence a x, agora vamos para o caso recursivo, a soma desses números também vai pertencer. Entendido? Então, qual seria a soma de 3 e 7? De 3 e 7 seria 10. Né? E aí é que entra, né, a nossa dicasinha aqui. Ó, certo? Entendido? Então, esse é um detalhe importante. Porém, o enunciado da questão traz mais algumas informações. Essa parte recursiva, ela admite que o x seja igual a y. Esse detalhe é muito importante. O que é que nós vamos ter que demonstrar? Vamos ter que demonstrar uma propriedade. Certo? Ó, primeira questão, a gente demonstrou igualdade. Segunda questão, a gente demonstrou que um determinado conjunto, todos seus elementos satisfazem uma determinada propriedade, ou seja, são pares. E agora a gente também vai trabalhar com um conjunto, só que a propriedade que a gente vai demonstrar é o seguinte: para todo n maior do que 12, o n vai pertencer a x. Então, qualquer n maior ou igual a 12 vai pertencer a esse conjunto x. Será que isso é verdade? Será que o número 13 pertence? Será que o 12 pertence? Será que o 14 pertence? Veja que a gente está considerando n maior ou igual a 12. A gente tem aqui um n qualquer, certo? Se esse n for igual a 1, não cabe, não vai pertencer. Né? A propriedade está falando de n maior ou igual a 12. Então, o nosso primeiro n tem que ser 12. Certo? Esse é um ponto muito importante. E aí vem a nossa dica matadora. Para o caso base, mostra que 12, 13 e 14 estão em x. Então, a gente começa com o caso base. Não esqueçam que já foi dito para vocês. Se você testar o caso base e não funcionar, esqueça. Não adianta você formular hipótese de indução e depois não adianta você tentar desenvolver o passo por indução, porque o caso base já gorou, né? já deu ruim, certo? Então, a gente vai começar com o caso base. Nesse caso aqui, nós vamos lá. Vou colocar aqui a prova. Certo? Aqui eu não vou definir se é uma prova por indução em N e tal, vamos coisa mais simplificada. Vamos lá. Pelo caso base, o caso base da definição diz o quê? Que 3 e 7 estão em Y, né? Pelo caso base da definição, tá só def, são de x, 3 e 7 estão em x. Eu estou só reafirmando o que diz o caso base, certo? E aí vem um momento interessante, ó. Ele pede para a gente demonstrar o caso base a partir de 12, 13 e 14. Então, eu vou pegar aqui o número 12. Esse 12 é igual a quê? Esse 12 é igual a 3 mais 3 mais 3 mais 3. Certo? Vejam bem, ó. Nesse momento aqui, ó, eu estou usando a recursividade, certo? Estou usando no caso recursivo. Presta atenção. Por isso que eu botei o 3 mais 3, porque eu estou também, ó, como foi dito, é possível x igual a y. Certo? Ó, se x e y estão em x, né, se os elementos x x e y estão no conjunto x, então a soma desses dois elementos também estará. Ora, vejam por que eu coloquei entre parênteses. Porque assim a gente reforça a ideia da recursividade. Então vejam bem, ó, x e y, né? X e y, isso daqui é o x, isso daqui é o y, de acordo com o nosso caso recursivo aqui, certo? Entendido? É por isso que a gente colocou entre parênteses, para ficar mais reforçada aqui a ideia da recursividade. Mas vamos continuar aqui. Ora, se a gente fizer essa soma aqui, vai dar igual a 12. E o 3 pertence ao x. Não tem do que reclamar. Certo? 12
pertence a X pela parte recursiva, né? Vou botar só o seguinte, por R, senão fica muito grande. Quando eu falar R, é a parte recursiva. Ok? Então, 12, ok. Vamos agora ao 13, certo? No 13 nós temos o seguinte, dado que 13 é igual a quê? 13 é igual a 3 mais 3 mais 7. E 13 pertence a X, certo? E o 13 pertence a X. Pronto, aqui beleza. E o 14? Vamos lá para o 14. Dado 14 igual. 14 poderia ser o quê? Olha, aqui é fácil. 7 mais 7 e o 14 pertence a X. Então, esses três casos aqui já estão mostrando que para os três primeiros números da série, né, então, assim, para todo n maior ou igual a 12. Então, eu já provei para o 12, para o 13 e para o 14. Joia? Joia. Mas eu quero para o enésimo, para todo n maior ou igual a 12. Mas os três primeiros eu já provei. Tranquilo? Então, o que está faltando fazer aqui? A gente precisa agora formular nossa hipótese de indução. E agora, né, isso daqui, vamos dizer de certa maneira, foi o meu caso base. Né? Demonstrei aqui o caso base, está tudo bonitinho, tranquilo. E agora a gente constrói nossa hipótese de indução. Como é que a gente vai fazer isso? Né? Sempre que a gente vai se referir à hipótese de indução, é interessante você iniciar com a palavra suponha. Suponha ou supomos, né? Vamos supor que. É interessante. Suponha por hipótese de indução que. Aí aqui eu vou utilizar uma letra genérica, um I, pertence a X. Um I qualquer pertence a X. Para todo I, para todo I, é, tal que. Agora tem um pulo do gato. Esse I, ele vai estar entre 12 e ele vai estar entre K, certo? Então, suponha por hipótese de indução que I pertence a X. Esse I, ele vai ser maior ou igual a 12, mas vai ser menor ou igual a um K qualquer, certo? Então, esse I vai estar entre esses dois elementos. Quem é esse I, quem é esse K? Calma, vocês vão já descobrir. Ok? Para algum K maior do que 14. Aí vejam bem, ó, o detalhe aqui, K maior do que 14. Por quê? Porque o 14 eu já demonstrei, né, no meu trabalho aqui com o caso base, o 14 já morreu Maria Preá, tá bom? E agora o que a gente vai fazer? Vamos utilizar isso aqui e construir o nosso passo por indução. A gente já tem o caso base, ok, três casos bases, já temos aqui uma hipótese de indução, certo? Essa hipótese de indução, a gente assume que o I pertence ao conjunto X, e esse I estará entre 12 e K, sendo que o K é maior do que 14. Pronto, está tudo bem redondinho, está tudo bem amarrado. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou precisar de mais espaço. Deixa eu logo descer aqui a quarta questão. Vamos lá. Para algum K maior do que 14, então K
menos 3. Por que menos 3? Porque o 3 é um dos elementos que está lá no caso base. É o primeiro elemento que está no caso base. Pertence a X. Certo? Por hipótese de indução, por HI, né? Aliás, esse K-3 é justamente pela hipótese de indução. Tá bom? A medida que ele vem justamente na nossa hipótese por indução. Vamos lá. Pela parte recursiva, chamada parte R da definição. Vamos ver o que é que diz a parte R da definição. Ele diz o seguinte, ó, x mais y, né? Então, se x e y estão em x, então x mais y também está. Ora. O que é que nós teremos aqui? Esse x menos 3 é o nosso y lá da definição. Então, a gente vai ter o seguinte. Aliás, x menos 3 não, k menos 3. K menos 3 mais 3 vai ser igual a K. E esse K pertence ao X, que é justamente o que a gente estava tentando demonstrar. Certo? E aqui, CQD novamente. Ok? Vamos só recapitular aqui a parada. Então, nós começamos mostrando os 3 casos base da nossa sentença. Então, veja bem, ó, a sentença que a gente quer mostrar é essa. Para todo n maior ou igual a 12, esse n vai pertencer ao conjunto X. E quem é esse conjunto X? Esse conjunto X ele é formado pelos números 3 e 7 e infinitos elementos. Mas os 2 primeiros números do conjunto X são os números 3 e o número 7. A partir do terceiro número, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter mais números aí, certo? Então, o 3 e o 7 já pertence. E nesse caso aqui, aliás, do terceiro número não. Na minha sentença, está dizendo que o n, eu tenho que demonstrar para n maior ou igual a 12, certo? Então, se é n maior ou igual a 12, eu vou assumir os casos base da minha demonstração a partir do 12, certo? Então, vejam que eu não vou utilizar necessariamente o caso base da definição do conjunto X, mas é justamente aqui a propriedade. O que eu estou querendo demonstrar é em cima dessa propriedade, para n maior ou igual a 12, certo? 3 e 7 são os primeiros elementos do conjunto X, mas eu não sei qual é o terceiro, quarto elemento. Eu sei que o 12 vai estar presente nesse conjunto X, assim como o 13, assim como o 14. Por quê? Porque eu acabei de mostrar aqui para vocês, certo? Nos 3 casos básicos da minha demonstração. E aí, o que é que a gente fez? A nossa hipótese de indução, né, a gente supõe que o I pertence ao X, ao conjunto X. Para todo I, tal que o 12 seja menor ou igual a I e o I seja menor ou igual a K. Então, qual é o nosso objetivo aqui? É encontrar esse K. É dizer que esse K ele pertence ao conjunto X. Sabendo que o 12, ele é digamos assim, na minha sentença, o 12 é o primeiro elemento, certo? O I vai ser um elemento qualquer, que é a minha hipótese de indução, né? Estou supondo o I. E que se o I, como hipótese de indução, ele está presente, ele pertence, aliás, ao conjunto X, e ele é menor do que o K, então o K também deverá estar lá, certo? Deverá pertencer. Para algum K maior do que 14. Nesse caso aqui, ó, a gente já tem essa informação. O K tem que ser maior do que 14. Não é maior ou igual, é maior que 14, certo? E aí a gente vai desenvolver. Ó. Para algum K maior do que 14, então K menos 3 pertence ao X. Ora, imagine aí qualquer K maior do que 14, aí você faz ele menos 3 e ele vai pertencer a X.
Por que menos 3? Porque o 3 é o nosso primeiro elemento lá do caso base da definição do conjunto X, por hipótese de indução. Ora, pela parte R, o que é que nós vamos ter? K menos 3. Ó, esse K menos 3 aqui é a minha hipótese de indução, certo? Então, aqui, ó, hipótese de indução, mais 3. O 3 aqui é novamente o nosso primeiro elemento, certo? Eu sei que o 3 tem que estar presente, ele vai fazer, ele pertence ao conjunto X. Isso daqui seria o nosso Y e aqui seria o nosso X. Lá da definição, da parte recursiva, certo? Então, se a gente fizer aqui a pequena álgebra, isso daqui vai ser igual a K, certo? Ora, 3 menos 3, a gente corta, e aí nós obtivemos o quê? O próprio K, que vai pertencer a X. Então, isso daqui, ó, K menos 3 mais 3 pertence a X? Pertence a X? Pertence. Só que a gente tem, ó, menos 3 mais 3, corta, sobra quem? O K. Então, realmente, o K pertence a X. Certo? Dada essa condição, que o K tem que ser maior do que 14. Perfeito. Alright? Vamos agora para a quarta questão. Na quarta questão ela tem duas alternativas, aliás, dois itens, aliás, três, A, B e C. Então, mais uma vez, a gente tem uma definição, né, de um conjunto. Um está em X, eu tenho aqui um conjunto X qualquer, e o caso base é que o 1 pertence a esse conjunto, ele está em X. Se X está no conjunto X, então X mais 2 também está. Então, observe bem. O 1 é o primeiro elemento, e a partir do caso recursivo, eu vou pegar um elemento que pertence ao X, vou somar com 2, e qualquer elemento X somado com 2 vai pertencer a esse conjunto. Ok? Então, a primeira alternativa, a primeira parte, letra A, diz que demonstre por indução em N que 2N mais 1 vai pertencer a X. Para todo N maior ou igual a zero. Certo? Então, maior ou igual a zero. Esse detalhe aqui é importantíssimo. Então, vamos lá. A gente começa aqui a letra A. Nesse caso aqui, é uma prova por indução sobre N. Prova por indução sobre N. Então, o que é que nós temos? A gente vai fazer por definição, né? Então, por definição, essa expressão por definição é muito típico também das demonstrações por indução. E demonstrações quaisquer também. Por definição de X, por isso que lá atrás eu disse para vocês, ó, definições, corolários, lemas e outros teoremas muito provavelmente serão utilizados nas demonstrações de outros teoremas ou de outras proposições. Por definição de X, né? Parte B, parte recursiva, né? Aliás, a parte base, o caso base, temos. Ora, temos o seguinte: 2 vezes 0 mais 1. Ó, o caso. Ó, o N aqui é 1. Né? Aliás, espera aí. Isso mesmo. Esse daqui. Não, é isso mesmo. Ó, para N maior ou igual a 0. Então, tá certo, é isso mesmo. Para N maior ou igual a 0, porque o que é que nós temos aqui? O N pode começar com 0. Então, como é o nosso caso base, então N é igual a 0. E aí eu vou pegar esse 2N mais 1, o N é 0, isso daqui vai ser igual a 1. E o 1 pertence ao conjunto X. Por que é que o 1 pertence ao conjunto X? Simples. Aqui, o B, ó, diz que 1 está em X. Então, pronto. Aqui, o caso base daquilo que eu estou tentando demonstrar, casou com o caso base da definição do conjunto X. Ok? Vamos adiante. Suponha... Isso ainda estamos na letra A.
Suponha como hipótese de indução, né, que, veja bem, ó, eu vou pegar isso daqui, 2n mais 1, a minha hipótese de indução, o n vai ser o késimo menos um elemento, mais 1, certo? Para algum k. Esse k vai ser o quê? Esse k vai ser maior do que zero, certo? Para algum k maior do que zero. Isso. Aliás, suponho por hipótese de indução que faltou uma parte aqui. Desculpa aí, gente, foi mal. Então, suponho por hipótese de indução que esse daqui vai pertencer a x. Agora sim. Para algum k maior do que zero. Essa é a minha hipótese de indução. Pronto, até aí tudo bem. Agora, o que, é que a gente vai fazer? Pela parte recursiva, vou chamar só de R, pela parte recursiva, da definição, ou pela parte recursiva da definição, temos, ó, o que é a parte recursiva da definição? É isso aqui, ó, x mais 2, certo? Beleza? Só que o x vai ser o quê? Nós vamos ter 2k menos 1 mais 1. Quem é 2k menos 1 mais 1? Ora, muito fácil. É minha hipótese de indução, certo? Então, aqui, ó, 2k menos 1 mais 1, é minha hipótese indutiva. E aí eu vou utilizar a parte recursiva da definição, x mais 2. Então, o x é quem? É minha hipótese de indução, certo? E agora eu simplesmente vou botar aqui mais 2, certo? Isso daqui vai ser igual a 2 vezes k menos 2 mais 1 mais 2, certo? Que no final das contas, menos 2 mais 2, 2k mais 1, certo? Que também está em x. Também. Ó, 2k mais 1 pertence a x. Não é isso? Ó? Que era justamente o que a gente estava querendo. A gente acabou, né, mostrando que realmente 2k mais 1 pertence a x. Certo? Então, essa foi a letra A. Vou aqui botar o nosso CQD. E vamos para a letra B. Na letra B, ele diz o seguinte: demonstre por indução que todo elemento x, todo elemento em x é ímpar. Certo? Todo elemento em x, ele é ímpar. Ora, para isso a gente vai precisar lembrar da definição de número ímpar que a gente viu lá no início da disciplina. Vamos lá. Então, prova. E essa indução vai ser o quê? Vai ser na definição recursiva. E aí eu vou colocar aqui, próprio indução na definição recursiva de x. Pronto. Beleza. Preparado o terreno. Certo? Quem ler a nossa... Olha, meu Deus. Essa demonstração vai entender. Então, dado que... Então, quem é o caso base lá da nossa definição? É que o 1 pertence a x. E o 1 é igual a quê? A 2 vezes 0 mais 1. Né? E o 1, que é ímpar. Por definição, 1 é ímpar. Certo? Então, caso base é ok. E agora, pós-indução. Suponha, como hipótese de indução, um HI,
que algum x... E aqui você vai achar semelhante a algo que a gente já trabalhou em questão anterior, que algum x pertence ao conjunto x. E aí, né, nesse caso, ele é ímpar. Algum x pertence ao conjunto x e é ímpar. Não sei que x é esse. Sei que ele pertence e ele é ímpar. E vai ser aqui que a gente vai precisar utilizar a definição de número ímpar. Vocês vão ver aqui. Que é justamente agora. Ó. Então, olha, se eu estou dizendo que o x pertence a x e ele é um número ímpar, como é que eu posso generalizar esse x? Eu posso dizer que x é igual a 2 vezes k mais 1, para um k qualquer. Ok? Então, aqui eu simplesmente estou utilizando a definição de número ímpar. Tranquilo? Ora, assim sendo, para algum... Aliás, já tinha escrito para algum. Então, assim sendo, ó, então, x mais 2. Quem é esse x mais 2? X mais 2 é lá da parte recursiva. X mais 2 vai ser igual. Quem é o x? 2k mais 1 mais 2. Né, ó. Novamente. 2k mais 1 é minha hipótese de indução. Mais 2 é aqui da minha fórmula. Ó, eu simplesmente substituí o x pela hipótese de indução e mantive o restante inalterado. É igual. Aqui vai ser igual a 2 vezes k. Aliás, espera aí. 2k mais 3, né? Fazendo aqui a algebrazinha. Isso daqui vai ser igual a 2k mais 1 mais 1. Aqui eu simplesmente fiz uma fatoraçãozinha para deixar mais arrumadinho. Isso daqui é ímpar. Certo? Então, como vocês podem observar, x mais 2 é igual a 2k mais 1, que é um número ímpar. Né? Então, a gente já definiu bem. Portanto, né? Portanto, só para fechar essa parte da prova, por indução, todos os elementos de x são ímpar. Alright? Pronto, beleza. Aí o que é que falta? Letra B. Letra C, desculpa. Juntos, o que as letras A e B vão nos mostrar? Então, simplesmente, as letras A e B estão mostrando que quem é o conjunto X, né? Então, veja bem, ó. Na letra A, ele está dizendo que esse... vamos lá, só recapitular aqui. Na letra A, ele provou que o 2n mais 1 pertence a x, né? Certo? E na letra B, ele demonstrou que todo o elemento do x é ímpar, certo? Então, aí fica fácil vocês descobrirem. Vou deixar para vocês responderem a letra C, porque já está bem claro aqui na letra A e na letra B. Gente, já são meio-dia. Vou deixar como brinde para vocês resolverem a quinta questão, certo? A quinta questão fica para vocês responderem. Na próxima aula, na próxima semana, eu posso, antes da gente entrar no assunto do próximo capítulo, eu posso apresentar minha resolução da quinta questão,
tá certo? Vou combinar isso com vocês. Vou deixar aqui, inclusive está gravando, certo? Então você já, próxima semana você já pode me cobrar. Então, para aqui a gravação, né? Interrompendo a gravação. Todo mundo já deve ter respondido a chamada, né? Beleza? Dole 1, dole 2, dole 3. Gravação interrompida.